Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer uma lista de recomendações para quem quer mais da história de Orgulho e Preconceito. Para quem não sabe, eu sou uma grande fã de Orgulho e Preconceito, é uma das minhas histórias de amor preferidas de sempre. Orgulho e Preconceito foi escrito por Jane Austen, que é uma autora do século XIX, uma autora, portanto, de clássicos, e Jane Austen é uma das minhas autoras preferidas de sempre. Eu tenho um vídeo completo sobre as obras dela, portanto, se nunca ouviram falar de Jane Austen e querem saber um bocadinho mais sobre ela, eu vou deixar aí o vídeo nos cards para vocês irem espreitar. Orgulho e Preconceito é, se calhar, a obra dela mais conhecida e é uma das minhas preferidas, e eu hoje, então, trouxe-vos vários livros todos que se inspiram na história de Orgulho e Preconceito e que têm a sua própria vertente. Estamos a falar de retellings, estamos a falar de abordagens de pontos de vista diferentes, estamos a falar de recontagens, de adaptações, então eu trago-vos aqui uma lista bastante engraçada para quem quer mais da história de Orgulho e Preconceito. Mas antes de entrar na lista, se acabaste de chegar aqui ao canal, por favor não te esqueças de deixar o teu gosto, se gostaste deste vídeo, e de subscrever, porque é muito importante para o crescimento aqui dos Sonhos de uma Leitora. Então o primeiro livro que eu vos venho recomendar é o Mr. Darcy's Diary, o Diário de Mr. Darcy, da Amanda Grange. Este livro, infelizmente, ainda não está traduzido em português, mas eu espero muito que traduzam, porque este livro é fenomenal. Este livro conta a história de Orgulho e Preconceito toda, sem entrar nem pôr, do ponto de vista do Mr. Darcy, em vez de ser do ponto de vista da Elizabeth. Então nós aqui acompanhamos todas aquelas nuances que só nos são reveladas no final da história, quando a Elizabeth se apercebe delas. Nós aqui vivemos-las do lado do Mr. Darcy. E eu estava à espera de ser uma boa leitura, não estava à espera de ser uma leitura tão boa como é. Este livro foi um dos meus preferidos de 2020. Eu sentei-me para o ler e li-o em 2-3 dias. Eu não conseguia parar de ler. É um livro fenomenal, muito bem escrito, muito bem conseguido, que no final ainda acrescenta um capítulo extra ali com uns pormenores muito no ponto. É uma história que está muito bem escrita, muito cativante e que, apesar de ser Orgulho e Preconceito e apesar da gente já saber para onde é que a história vai e o que é que acontece na história em si, é um livro que nos surpreende imenso e que eu recomendo muito que leiam. Se estão à procura de mais histórias com Orgulho e Preconceito, esta é uma que têm que pegar obrigatoriamente. A seguir, e de um ponto de vista um bocadinho diferente, eu vou-vos falar de Longbourn, Amor e Coragem, de Joe Baker. Este livro não é um livro que eu dei 5 estrelas, é um livro que eu dei 4 estrelas, mas é um livro extremamente interessante para quem está à procura de novas abordagens de Orgulho e Preconceito. Este livro é a história de Orgulho e Preconceito contada do ponto de vista dos criados. Nós temos pormenores tão simples como, depois de Elizabeth fazer a grande caminhada e ter a saia toda suja de lama, a criada a reclamar que vai ter que esfregar aquilo até sair. Nós temos aquele acompanhar dos criados a perceber o que é que se passa ali, o que é que se está a acontecer na família. E temos também aqui um grande mistério em que a autora conseguiu envolver os criados e o próprio patrão da casa. Então nós temos aqui mistério, temos um ponto de vista diferente, temos uma história de amor à parte e mesmo assim acompanhamos na mesma a história de Orgulho e Preconceito e desta família. É uma leitura que, para quem gosta de explorar outros pontos de vista, é uma leitura que vale a pena pegar. Se vocês são fãs de policiais, então vocês têm mesmo que pegar em A Morte em Pemberley. Este livro é de P.D. James, que é uma autora de policiais e que pegou na história de Orgulho e Preconceito e a continuou, mas deu-lhe uma continuação de policial. Então nós aqui temos Orgulho e Preconceito uns anos mais tarde, porque já o casal está casado, felizes com a vidinha deles, e um dia aparece a Lydia Wickham agora, não é? Que aparece de surpresa em Pemberley a gritar que houve um assassinato e que o marido está envolvido. Nós a partir daqui temos um grande mistério e o livro é um policial em todo o seu sentido, com exceção que são então estas personagens de Orgulho e Preconceito que todos nós conhecemos e adoramos. Este livro tem uma minissérie de 3 episódios que é fenomenal. A série está impecavelmente bem feita, tem excelentes atores e tem uns flashbacks do passado em que dá mesmo para acompanhar Orgulho e Preconceito depois deles terem casado e tudo mais. É uma série que está muito bem conseguida e está bastante fiel também ao livro, escapa assim alguns pormenorzinhos, que é o normal, mas é uma minissérie de 3 episódios que eu recomendo imenso também que vejam. A seguir eu vou-vos falar do livro Um Bom Partido, de Curtis Sittenfeld. Este livro é um retelling, portanto uma recontagem de Orgulho e Preconceito passado nos dias de hoje. É um livro para adultos, é um livro que já insere um bocadinho de conteúdo diferente, mas é muito interessante ver a abordagem que a autora deu, portanto as profissões que deu a cada uma das personagens, a adaptação que fez à sua personalidade para passá-las para os dias de hoje. É um livro
que passa por um romance contemporâneo absolutamente normal, exceto que segue mais ou menos a linha de Orgulho e Preconceito na sua base. O nome dos personagens são os mesmos, seguimos as mesmas personalidades em geral e depois a autora fez então aqui um jogar de as transpor para a nossa realidade. É um livro que está bastante interessante, para mim teve algumas falhas, mas sei que o pessoal que adorou, portanto, se estão à procura de um retelling para adultos, este pode ser um interessante a pegar. Se por outro lado vocês preferem um retelling de YA, portanto de jovem adulto, assim uma coisa mais jovem, então eu recomendo muito que peguem em Pride, da Ibiza Boy. Eu tenho opinião deste livro aqui no canal, eu vou deixar aí nos cards. Este livro é mais uma vez do Orgulho e Preconceito recontado, passado nos dias de hoje, mas com personagens um bocadinho mais jovens, e este livro passa-se em Brooklyn e joga muito o título de Pride, de orgulho, com o orgulho pela cultura, pelas origens e por tudo o que isso implica. É um livro que se foca muito nas diferenças raciais e de classe e, ao mesmo tempo, segue a história do Orgulho e Preconceito sem grandes alterações. É uma história que nós, a ler, não estamos surpreendidos porque os elementos são mesmo Orgulho e Preconceito. A autora conseguiu manter-se muito, muito fiel, mas meteu então esta sensibilização para a cultura e para a base cultural de qual eles têm tanto orgulho. Este é um livro que, se estão à procura de um retelling de Orgulho e Preconceito para jovens adultos, este é um ótimo livro para pegarem. Se vocês não procuram tanto retellings ou recontagens ou adaptações de Orgulho e Preconceito, mas sim histórias com essa inspiração, então eu recomendo que peguem Austenlândia, à procura de Mr. Darcy. Eu também tenho a opinião deste livro aqui no canal, eu vou deixar aí nos cards. Este livro é de Shannon Hale, é um livro muito curtinho, é um romance contemporâneo, em que a nossa protagonista é obcecada por Orgulho e Preconceito, mais especificamente é obcecada pela minissérie da BBC, que também é a minha preferida, eu percebo bem a obsessão dela, e aqui a tia-avó dela deixa-lhe em testamento uma visita a um parque onde eles fazem uma recriagem, uma criação de Orgulho e Preconceito, onde eles vivem como se estivessem lá na época. E então ela está perdidamente apaixonada por este Mr. Darcy, que é o homem ideal para ela, e aqui vê-se com confrontos amorosos e tudo mais, já que ela quer mesmo viver nessa época, mas é uma rapariga bastante real e moderna. Então nós temos aqui uma comédia romântica bastante simples e que também tem um filme. Eu gostei muito, muito do filme. O filme é uma adaptação muito engraçada e que também vale a pena vocês espreitarem. Por fim, e se vocês querem mesmo Orgulho e Preconceito, se vocês, a vossa vontade era sentar-se e lerem outra vez, por que não lerem noutro formato? Eu tenho aqui duas BDs, esta é uma graphic novel, muito, muito bonita, com traços muito bonitos, tem assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Lá foi o marcador de livros, é umas aguarelas assim muito lindas, tem um traço muito interessante e tem a história muito, muito fiel, muito bem adaptada. Esta foi uma graphic novel de que eu gostei mesmo muito. E se preferirem, se sentirem à vontade, existe também em manga. Eu sei que existem outras graphic novels, eu simplesmente, estas são as que eu tenho e que já li. Este é em manga, ou seja, quer dizer que se lê da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Também tem um traço bastante engraçado, mas lá está, é um estilo completamente diferente. Estes livros estão em inglês. Infelizmente não existe tradução em português, talvez arranjem em brasileiro, penso eu. E estas são adaptações muito engraçadas porque pegam na história tal e qual como ela é e adaptam-na para banda desenhada, que é sempre um gosto ler, com ver as representações e os traços. É sempre muito, muito interessante nós vermos estas adaptações e para quem gosta de reler Orgulho e Preconceito de X em X tempo, eu gosto muito de pegar assim noutras versões para ler. E é isso, pessoal, estas são as minhas recomendações de leituras para quem quer ler mais de Orgulho e Preconceito. Já leram algum destes? Gostaram? Não gostaram? Têm alguma recomendação diferente para mim? Digam-me, por favor, porque eu estou sempre à procura de leituras relacionadas com Orgulho e Preconceito ou com Jane Austen em geral. Não se esqueçam de deixar um gosto neste vídeo se gostaram do conteúdo. Se acabaram de chegar aqui ao canal, por favor, não se esqueçam de subscrever. É muito importante para fazer crescer aqui o projeto, para terem mais recomendações minhas e estarem a par das minhas leituras. E não se esqueçam que se quiserem comprar algum destes livros, eu tenho links de afiliados na descrição. Para vocês não tem qualquer custo extra, mas para mim ajuda-me a crescer aqui no projeto. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo com todos os vossos amigos que estão à procura de uma boa leitura relacionada com Orgulho e Preconceito. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!